Bom dia, meu irmão, minha irmã. Graças a Deus, estamos juntos mais uma vez para participarmos de um culto ao Senhor. Ainda nesse modelo virtual, ainda curtindo, se assim pode dizer, esse isolamento social, mas graças ao Senhor nós podemos nos unir durante o domingo, pela manhã e à noite, para celebrarmos juntos como igreja. Você na sua casa, outros também em outras casas, mas também fazendo desse momento a nossa união espiritual com Cristo Jesus. Somos um só corpo, regidos por um só Espírito, salvos por um só Deus, através do sacrifício do seu único Filho. Por isso nós nos reunimos nessa manhã. Que Deus abençoe a sua casa nessa manhã, você que é pai, você que é mãe, você que é filho e filha também. Que a graça do nosso bom Deus, que esse amor que inunda os nossos corações, possam ser abundante em sua casa nessa manhã. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã, e logo, logo nós estaremos novamente reunidos nesse lugar, se assim Deus nos permitir. Que Deus possa conduzir esses dias para que logo, logo isso aconteça. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Salmos, no Salmo de número 63. Livro de Salmos, o Salmo de número 63. Isso, divida a leitura com a pessoa que está ao seu lado, atrás de você não, olha o costume, né, já da igreja, do seu lado mesmo aí, né? Talvez sentado no sofá, ou até mesmo no chão, ou até numa cadeira, né? Abra sua Bíblia aí no Salmo de número 63, versículos 1 ao 11, que diz assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios Te exaltarão. Enquanto eu viver, Te bendirei, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos a minha boca Te louvará. Quando me deito, lembro-me de Ti, penso em Ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda, canto de alegria à sombra das Tuas asas. A minha alma pega-se a Ti, a Tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos, descerão às profundezas da terra, serão entregues à espada e devorados por chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão, mas as bocas dos mentirosos serão tapadas. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, graças nós Te damos, Senhor, por mais um dia reunidos em Teu nome para louvarmos e bendizermos ao Senhor, aquele que vive e reina eternamente, aquele que é Senhor de tudo e de todos, aquele que governa o universo e nada que acontece fora dos propósitos desse Deus que é Senhor sobre tudo. Pai, nós Te agradecemos, Deus, por essa manhã. Te agradecemos pela vida de cada irmão e irmã que junto conosco, ó Deus, participa desse culto. Não assiste, mas participa. Senhor, pedimos que a boa mão do Senhor abençoe esse lar, ó Deus, seja sobre cada um, ó Deus, dando saúde, dando vigor emocional, dando vida, ó Deus, tirando da mente, ó Deus, qualquer tipo de intranquilidade por causa desses dias. Pai, nós confiamos em Ti, porque ao Senhor o futuro pertence. Por isso podemos descansar, ó Deus, aonde ainda não chegamos, o Senhor já está. Abençoa, Deus, essa manhã, fala conosco, ó Deus, conduza-nos em meio ao louvor, em meio à palavra, ó Deus, que nós possamos ser ricamente abençoados nessa manhã.
para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor. Bom dia, igreja, paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar a esse Deus maravilhoso, porque Ele está aqui, Ele está aí na sua casa, Ele se faz presente no meio da gente. E é o nosso prazer louvar e engrandecer ao nome desse Deus maravilhoso. Amém?
coração aberto para recebermos mais de Ti, mais o Teu amor. Nós sabemos, Senhor, que o Teu amor por nós é incondicional. Muito obrigada, Senhor, pela Tua misericórdia. Muito obrigada, Deus, por cada dia estar conosco. A cada amanhecer, a cada abrir e fechar de olhos, o Senhor tem se feito presente em nossas vidas. O Senhor tem nos poupado. O Senhor tem nos amado como sempre. Aleluia. Ele te ama, querido. Sinta o abraço do Senhor nessa manhã. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Ele te ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, é incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Aleluia, Ele está sempre com os braços abertos pra mim. Amém? Pastor?
Obrigado por nos amar. Obrigado, Deus, por nos alcançar. Te agradecemos, ó Deus, por esse amor. Somos gratos, ó Deus, pela obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Te agradecemos, Senhor, por essa manhã, de termos o privilégio, Senhor, de bendizer o Teu nome, de engrandecer o Teu nome. Muito embora não nas condições em que nós gostaríamos de nos encontrar, mas Deus, nessa manhã nós temos o privilégio de nos reunirmos em casa, com a nossa família, de levantarmos as nossas mãos, de bendizermos o Teu nome, de submetermos a nossa mente à Tua palavra. Ó Deus, nessa manhã também oramos por pessoas, ó Deus, que devido a esse momento de isolamento, Senhor, em algum momento o coração angustia, a mente, ó Deus, fica preocupada. Pedimos, Pai, nessa manhã, em nome de Jesus, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, Senhor, possa guardar a mente e o coração, Senhor, dessas pessoas. Oramos também, Senhor, por situações, ó Deus, que causam apreensão, por não sabermos, ó Deus, o que acontecerá daqui a alguns meses, dias, ó Deus. Queremos descansar em Ti, queremos, Deus, nessa manhã, fazer aquilo que Pedro nos ensina, lançando sobre Ele, Cristo Jesus, toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Cremos em milagres, cremos que, da onde não esperamos, o Senhor pode realizar coisas, ó Deus. Por isso oramos por irmãos nossos, ó Deus, que talvez nesse período se encontram desempregados. Oramos, ó Deus, por aqueles que talvez tenham sido, ó Deus, infectados, ó Pai. Oramos, ó Deus, para que nenhum mal prevaleça, em nome de Jesus. Oramos por famílias, ó Deus, que talvez pelo convívio tão intenso estão agora redescobrindo a maneira, Senhor, de viverem realmente como família. Oramos para que haja sabedoria, paz sobre esses lares. Oramos pela nossa igreja, Senhor, para que o Senhor nos mantenha firmes, ó Deus, como igreja, confiantes em Ti como igreja, que nós possamos, ó Deus, exercer o bom evangelho, o evangelho que faz com que nós nos preocupamos uns com os outros, que nós possamos ter o desejo, Senhor, de ligar para aquele irmão e irmã que vem na nossa mente durante a semana, para saber como estar, ó Deus, para poder conversar, até mesmo, por que não orar juntos? Cria isso em nosso coração como igreja, ó Deus. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que bom, meus irmãos, estarmos juntos mais uma vez. Deus é bom e a sua bondade, ela é eterna sobre as nossas vidas. Gostaria de continuar os nossos agradecimentos pelo seu envolvimento com a igreja, com os irmãos dessa igreja. Essa semana agora nós já começamos a distribuir as cestas básicas de todos aqueles que estão cadastrados na ação social. Estamos, graças a Deus, conseguindo ampliar, em tudo isso. Eu gostaria de solicitar aos irmãos também, caso você saiba de alguém da nossa igreja que esteja passando por esse momento, pois nós sabemos que é um momento que pessoas podem ser alcançadas na sua necessidade.
por favor, faça um contato conosco, entre em contato, diga. Às vezes a pessoa fica um tanto quanto constrangida, mas, meus irmãos, nós estamos vivendo um momento agora em que nós podemos demonstrar que somos, de fato, Igreja de Cristo Jesus, de amar uns aos outros, de nos responsabilizarmos uns com os outros. Então, faça isso. Às vezes, nós, como pastores, não sabemos, mas você que é membro da igreja, às vezes conhece um irmão, sabe da necessidade, você sabe também como falar sem expor a pessoa. Então faça contato. Nós queremos exercer isso é a igreja, é a oportunidade que nós temos de abençoar uns aos outros. Então faça isso. Obrigado pela sua contribuição, seus dízimos, as suas ofertas. Nós temos honrado o compromisso da igreja, temos feito isso com muita sabedoria e responsabilidade. Agradecemos a Deus também por todo o trabalho do pastor Edenil na administração da igreja, tomando algumas devidas precauções para que nós não venhamos deixar de exercer aquilo que devemos fazer com compromisso. Então, meus irmãos, isso tudo é fruto do seu envolvimento. Nós sabemos que a igreja não é mantida por nenhuma organização governamental, ela é mantida pela fidelidade do povo de Deus, que Deus colocou nesse lugar, que é você, sou eu e muitos outros também. Então, você está de parabéns, que Deus abençoe sua vida, que nada falte em seu lar. Aqui do lado, nós temos a nossa conta do Banco Bradesco, Itaú, para que você possa realizar os depósitos durante a semana, TED ou transferência. Caso você não consiga, você também pode vir à igreja durante a semana e depositar no gasofilácio da igreja. Então, Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Marcos, versículo 40, até o capítulo 2, versículo 17 de Marcos. Nós vamos fazer a leitura desses versículos conforme eu for expondo a mensagem. Bem, hoje eu gostaria de falar sobre a autoridade de Jesus para perdoar pecados. Esses fatos que nós estaremos vendo daqui a pouco, ele mostra tudo isso. Tudo isso acontece, conforme o relato de Marcos, no começo do auge da popularidade de Jesus. Marcos ele vai registrar 3 acontecimentos que demonstram que o Filho de Deus, ele tinha poder e tem poder para perdoar pecados. Meus irmãos, o Evangelho ele não é simplesmente uma biografia da pessoa de Cristo e daquilo que ele fez. O Evangelho ele demonstra quem é Jesus e ele como Senhor de todas as coisas. Esse texto que nós iremos ler, eles nos despertam para crer em Jesus como alguém que tem autoridade para perdoar pecados. Bem, o primeiro evento que Marcos relata é o evento da cura de um leproso, que está do versículo 40 até o versículo 45, que diz assim: Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhes de joelhos: Se quiseres, podes purificar. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência. E qual era essa severa advertência? Olha, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora em lugares solitários. Todavia, assim mesmo vinha a ele gente de todas as partes. O primeiro registro é esse registro.
da cura de um leproso. E o que significava a lepra naquela época? O leproso, ele era uma pessoa excluída da sociedade. Aquele que estava com lepra, ele representava também alguém que estava carregando algum tipo de pecado. A lepra era o símbolo do pecado. Uma pessoa leprosa naquela época, ela era considerada como alguém suja cerimonialmente. Caso ele ficasse livre da lepra, ele teria que cumprir todo um cerimonial que era visto para que ele pudesse ser redimido perante a sociedade, melhor dizendo. Lá em Levítico, capítulo 14, diz que ele teria que ser examinado pelo sacerdote, ele teria que apresentar um sacrifício de animais, depois ele teria que ser borrifado com água limpa e depois declarado cerimonialmente limpo. A lepra era o símbolo do pecado no Antigo Testamento. E o motivo de Deus colocar leis severas com relação à purificação do leproso era conscientizar Israel a respeito do pecado. Pois a semelhança da lepra, o pecado ele exclui, ele contamina, ele torna a pessoa impura e exigia sacrifício de sangue para a pessoa se tornar pura outra vez. Portanto, a cura do leproso, aqui no Evangelho de Marcos, servia de sinal que Jesus perdoava pecados. Por algo muito simples. Se Jesus era poderoso para curar um leproso, para sarar a lepra, também era poderoso para perdoar o pecado que era simbolizado por aquela doença. No versículo 41, Marcos diz que Jesus, cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero que seja purificado. Jesus, ele toca naquele leproso, e pelas leis cerimoniais da época, ninguém poderia tocar no leproso, porque ao tocar no leproso, ele também se tornava um pecador. Só que o texto, ele diz que Jesus, cheio de compaixão, de um amor imenso, de um amor que não pode ser mensurado, ele toca naquele leproso, e Jesus não fica leproso. O versículo 42 diz que imediatamente a lepra o deixou, e ele foi o quê? Purificado. Jesus orienta aquele homem para que ele cumpra a lei conforme Levítico, capítulo 14, para que ele pudesse se apresentar ao sacerdote, para que ele oferecesse o sacrifício na medida da sua doença, para que ele pudesse ser declarado pelo sacerdote da época como alguém livre daquela lepra. E o versículo 44 diz assim, Jesus dizendo para aquele homem: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. A pergunta é: testemunho de quê? Para que aquilo servisse de testemunho de quê? Testemunho que Jesus era poderoso para curar aquela doença, que era símbolo do pecado, exclusão e condenação. Ali agora se manifestava alguém que era capaz e poderoso de purificar um leproso. Com essa ação, Jesus estava deixando claro que ele era capaz de purificar pecados. Ele se compadece do pecador, versículo 41, ele toca o pecador, versículo 41, e muito mais ainda, ele purifica o pecador.
Ele faz isso porque ele, antes, se nós fôssemos ver no capítulo 1, no comecinho, ele já tinha vencido o diabo na tentação. Ele recebeu o Espírito Santo como unção do seu ministério, e ele não tinha pecado, e era Deus perante nós neste mundo. Essa cura, meu irmão, minha irmã, apontava para quem é Jesus e o que ele pode fazer. Não só purificar um homem com lepra, mas principalmente perdoar o seu pecado. Agora nós temos um outro acontecimento que aponta para a mesma direção. Está no versículo 1 ao versículo 12 do capítulo 2, que diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nenhum junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto baixaram uma maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Esse segundo evento, que é também o perdão dos pecados, estão em foco o que aqui aconteceu dias antes. Jesus tinha curado um leproso. Agora ele estava dando continuidade nessa autoridade que ele tinha, não só de curar, mas também de perdoar pecados. Jesus agora estava mostrando a missão pela qual ele tinha vindo. O judeu, ele sabia, ele tinha na sua formação religiosa, que só havia um dia para a purificação dos pecados. Era o dia chamado do dia do Yom Kippur, o dia da purificação, onde pessoas se apresentavam no templo para o sacerdote, para que eles pudessem ser curados, para que eles pudessem ser perdoados. E qualquer outra pessoa que tentava manifestar um ato de cura, de perdão, ele era visto como um blasfemo. Porque para perdoar pecados, só no dia do Yom Kippur, no dia da expiação, alguém declarar uma outra pessoa perdoada, ou seus pecados perdoados, era um crime, era se passar por Deus, era visto para todo judeu como uma pessoa blasfema. Jesus conhecia o pensamento daqueles homens. Por isso, no versículo 8, diz o texto: Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse: por que vocês estão remoendo em seu coração essas coisas? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande?
Jesus percebe que eles estão questionando a Cristo naquilo que ele tinha feito, o perdão do pecado daquele homem. Interessante que a pergunta que Jesus faz a esses homens são duas perguntas difíceis. A relação entre a paralisia e o perdão dos pecados é que essas duas coisas não era fácil, não era algo comum para que alguém pudesse exercer. Pense comigo, meus irmãos. Nós podemos melhorar algum tipo de doença usando remédio. Nós podemos adiar o momento da nossa morte tomando algum tipo de remédio. Mas nós sabemos que todas essas curas são superficiais, porque a morte em algum momento virá. Então, o que é mais fácil? Perdoar os pecados ou dizer para o paralítico, levante e ande? Nenhuma das duas coisas. Então, o ponto de Jesus é: se Jesus podia curar aquele homem, logicamente ele também poderia fazer o quê? Perdoar os seus pecados. Então Jesus vira para aquele paralítico e no versículo 11 ele diz: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. O sentido dessa cura é óbvio. Jesus está mostrando que tem autoridade, mais uma vez, para perdoar pecados. O resultado está lá no versículo 12. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Nada igual em quê, meus irmãos? Não só em curar, mas também ter o poder de perdoar pecados. O terceiro relato agora, que aponta para a mesma direção, está do versículo 13 ao versículo 17, que diz assim: Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas para chamar quem? Pecadores. Esse terceiro evento, meus irmãos, aponta mais uma vez para a autoridade de Jesus de perdoar pecados e de se identificar com pecadores e chamá-los para receber o perdão. Para todo judeu naquela época havia algumas classes de pecadores. E quem eram eles? Versículo 15, o texto diz: durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e os seus discípulos. Quem eram esses pecadores? Primeiro, pessoas que não eram seguidoras rigorosas da lei de Moisés. Era vista pelo judeu como um pecador. Pessoas que vendiam o seu corpo para viver, prostitutas, também eram vistas como pecadores. Bêbados e ladrões também eram vistos como pecadores. Ou pessoas que eram de bem, mas não praticavam o judaísmo, para o judeu também eram vistas como pecadores. Só que entre eles estava um homem chamado Levi, que era publicano, um cobrador de impostos.
O que era um publicano? Era um judeu que tinha se vendido a Roma para cobrar impostos da sua própria nação. Ele era visto como um traidor, como alguém não bem quisto no meio da sua sociedade. É essa pessoa que Jesus, passando, vendo sentado na coleteria, ele chama para que pudesse o seguir. Uma pessoa não bem vista, um traidor. Jesus olha para aquele homem, não só chama para estar com ele, mas entra na sua casa, senta com ele, se alimenta com ele. Esse tipo de gente era considerada pelos fariseus como um dos maiores pecadores, era um traidor da nação. Então, esse é o rótulo dado para esse homem, publicano, ou pecador, ou um traidor. O que Marco registra aqui é que Jesus teve comunhão com esse tipo de pessoa, com uma pessoa que talvez eu e você pudéssemos olhar e dizer, bem, não é muito bom fazer amizade com aquela pessoa. Sabe aquela coisa que a gente olha pessoas e fazemos uma certa discriminação, nós fazemos uma certa acepção com a pessoa, a gente fala assim, bem, eu posso ter amizade com todos, menos com esse, e Jesus é com aquele que, em relação à sociedade judaica, era o preterido, era o colocado de lado. O interessante é que dizem que o judeu ortodoxo da época, ele dava graças a Deus todos os dias por 3 coisas. Primeiro, por não ter nascido fora de Israel. Segundo, por não ser pecador. E terceiro, por não ter nascido mulher. É claro que esse pessoal merecia mesmo o inferno, como Jesus diz. Sepulcro, caiados, bonitos por fora, mas não tão por dentro. Então Jesus parece que ele começa o seu ministério em um curso de colisão. Ele não só cura um leproso, mas perdoa os seus pecados tocando nessa pessoa. Ele agora não só chama um pecador, um excluído da sociedade, alguém visto como um traidor, mas ele se assenta com essa pessoa. Jesus não só cura um paralítico, mas diz para esse paralítico, olha, os seus pecados estão perdoados. Jesus chamando um publicano para ser o seu discípulo. Parece ser coisa fora do comum. Jesus participa junto com aqueles que eram pecadores e muitos ainda os seguiam, ao ponto de Jesus receber a crítica no versículo 16, quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores, publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus, por que ele come com publicanos e pecadores? E a resposta que Jesus dá a esses homens, Jesus tinha uma audição muito boa, é a seguinte: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes, e eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Meus irmãos, o que todos esses eventos, esses 3 eventos, representam para nós? Os 3 eventos apontam para o Filho de Deus, que pode de fato perdoar aquilo que pode nos condenar eternamente, que está acima da lei, e pela graça ele perdoa pecadores. Os milagres apontam para isso, a capacidade de Jesus perdoar pecados como o meu e o seu. Ser seguidor de Cristo e recebê-lo como Salvador é crer que nele, na condição de Filho de Deus, ele pode perdoar o mais vil pecado que nós, em algum momento, cometemos.
Nós devemos ter isso em mente. Segunda coisa que nós podemos aplicar desse texto sobre a nossa vida é o amor de Cristo pelos excluídos. Nós temos capacidade de fazer acepção de pessoas, de olhar para uns e dizer assim, bem, aquele ali vale a pena me ter ao lado, mas aquele ali de maneira nenhuma. Esses eventos mostram que Jesus, cheio de compaixão, ele olha para o pecador com um olhar de misericórdia. A terceira coisa que esses três eventos nos chamam a atenção é a eficácia de Jesus para perdoar os pecados. A maneira que ele curava gratuitamente, espontaneamente, ele também perdoa e perdoava gratuitamente e espontaneamente. Não se levava 2, 3 dias para que Jesus pudesse perdoar os pecados ou curar aquela pessoa. Isso nos faz lembrar o texto da carta de João, que ele diz que se nós confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Você já parou para pensar nisso? Às vezes nós passamos por situações, reconhecemos a nossa queda, nos colocamos diante de Deus e às vezes ainda há uma certa condenação que vem à nossa mente, ou uma certa apontamento, dizendo, será que realmente Ele te perdoou? Será que realmente você recebeu esse perdão imediato? Sim, João diz, se nós confessarmos nossos pecados, Ele é perfeito, Ele é justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E qual é o outro objetivo desse texto? É de confiarmos em Jesus, na sua capacidade, de fato, de perdoar pecados. De não termos nenhuma dúvida, meu irmão, minha irmã. O convite da Bíblia para nos chegarmos a Deus, para o perdão dos nossos pecados, é verdadeiro e genuíno. Não é uma história, não é uma fantasia. E todo aquele que sinceramente se aproxima de Jesus em fé, será perdoado completamente por Ele, pois a Ele foi dado esta autoridade de não só curar, mas principalmente de perdoar aquilo que pode nos condenar eternamente. Você já parou para pensar nisso? Não há ninguém melhor para recorrermos a não ser Jesus. Isso que pode nos condenar eternamente. Não há ninguém que possa perdoar os nossos pecados a não ser Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa manhã. Em quem você tem confiado para o perdão dos seus pecados nessa manhã? Em quem você tem colocado a sua confiança? Nós podemos nessa manhã chegar confiantemente a Deus, em nome do seu Filho Jesus, e saber que ali receberemos o perdão para aquilo que tem nos condenado. Nessa manhã, talvez você esteja carregando algo que vem marcando a sua vida, dias, meses, anos e anos, mas entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã, se você confessar isso a Cristo Jesus, Ele é capaz, nessa manhã, nesse momento, de perdoar os seus pecados. Como diz nesse texto, na condição de pecador que somos, reconhecido dos nossos pecados, sabendo das nossas limitações em resolver essa culpa diante de Deus, que nós possamos pensar nisso. Entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã, nessa manhã. Não importa o tamanho da complicação que você esteja metido por causa do seu erro, ou melhor dizendo, por causa do seu pecado.
Não importa quanto tempo isso já vem acontecendo. Jesus te chama nessa manhã, nos chama como pecadores, e Ele nos promete perdão absoluto, completo e gratuito. Jesus nessa manhã está cheio de compaixão, como aquele leproso, para nos perdoar. Ele te chama agora, como você se encontra, talvez perdido, no fundo do poço. Ele te chama, creia no Evangelho, e nesta manhã Jesus pode te dar esse perdão, não eu, mas aquele que todo o poder lhe foi dado. E se você crer nisso, a sua alma, nessa manhã, encontrará alívio através do perdão de Jesus. E Deus abençoe a sua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, Senhor, nessa manhã nós oramos para que pessoas possam ter a convicção que Cristo Jesus, Ele é capaz de perdoar todo e qualquer pecado que de fato confessado abertamente a Ele, e arrependimentos, ó Deus, verdadeiros. Nessa manhã, Deus, nós te pedimos que o mesmo Senhor Jesus que perdoou um paralítico, que perdoou um leproso, que perdoou um traidor, possa perdoar muitos nessa manhã, que talvez estejam carregando essa culpa, essa acusação, que o condena dia após dia. Oramos, ó Deus, para que essa manhã seja uma manhã de perdão em Cristo Jesus. Assim nós te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.